nós leremos nosso texto bíblico, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Nós leremos o texto de 1 a 10. Estarei fazendo assim na nova versão transformadora, na NVT. E nós estaremos refletindo no tema, quando Deus ainda chama pelo seu nome. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa iluminar-nos a mente e para que entendamos esta palavra. E ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se eu perguntar uma coisa aos irmãos, qual a maior... Deixa eu explicar também. Essa minha rouquidão, ela se dá por sinusite, em razão da sinusite. Deixa eu perguntar aos irmãos uma coisa. Qual a melhor palavra, ou a maior não, a melhor palavra, a palavra mais bonita que os irmãos gostam de ouvi-la? Pergunta para você. Qual a palavra mais bonita que você gosta de ouvir? Vai pensando, que eu vou também perguntar aos irmãos. Te amo? Tá. Qual a palavra mais bonita? Quando essa palavra você a ouve, pode ser essa, tá? Quando você a ouve, ela soa no seu ouvido como música. Qual é? Pode ser. Jesus. Jesus te ama. Mais alguém quer ser? Pode falar? Mais alguém? Mais alguém? Quer arriscar? Deus te abençoe. Olha só, na minha concepção, eu já ouvi o que eu queria ouvir, tá? Eu só estou insistindo porque, portanto, que o que eu ouvi nem dei muita atenção, que é para não chamar, despertar os outros, tá? Mas daqui a pouco eu vou voltar a essa pessoa, os irmãos vão saber qual é essa palavra que eu acho mais bonita. Alguém quer arriscar? Ismael, qual é a palavra mais bonita que você soa bem, uma música aos seus ouvidos? Meu amor. Mais alguém? Helena, fala de novo. Seu nome. O meu nome, como soa bem quando eu ouço de alguém. Principalmente eu não conheço. E a pessoa fala o meu nome. Quando fala Wilson, eu posso parar, fazendo o que quiser, o que estiver fazendo. Mas eu paro e eu já olho para pessoas para saber
se ela está mesmo falando comigo. Se falar José Wilson, aí então, aí é comigo. Né? Que é difícil encontrar um outro, eu sei que há, porque até já coloquei na internet, já vi que tem outros José Wilson. Então, mas é mesmo, uma palavra muito bonita. Parabéns, Helena. Fala bastante teu nome agora. Quando Deus ainda chama pelo seu nome. Irmãos, nós vivemos em uma geração conectada com tudo. Nós vivemos em uma geração conectada com tudo, menos consigo mesma. Ela se conecta com tudo, menos consigo mesma. Nós temos internet rápida, nós temos mensagens instantâneas, nós temos as IAs, ou a IA, nós temos milhares de seguidores, tem gente que tem milhões de seguidores, mas muitos continuam vazios por dentro. Irmãos, há pessoas sorrindo nas redes sociais, mas chorando no seu quarto. Tem gente cercada de pessoas, mas morrendo de solidão. Alguém já pegou um trem lotado ou um ônibus bem lotado? Antigamente eu pegava muito trem e eu entrava no trem, o trem estava tão lotado, eram até aqueles trens que não se fechavam as portas andavam abertas. As pessoas entravam ali dentro, aliás, quando você estava na estação, você não conseguia entrar, você era entrado. Né? Quando você estava lá dentro, você tinha que não mexer, porque se você levantasse o pé, não tinha mais como você encontrar aquele lugar para o seu pé de novo, porque já tinham ocupado aquele espaço. Eram tanta gente. Mas sabe uma coisa interessante? Eu não conhecia ninguém daquele vagão. Eu estava acompanhado por tanta gente. Mas quando eu olhava para mim mesmo, eu estava sozinho ali dentro. Estava sozinho. Então há pessoas que fazem isso, né? Pessoas que nas redes sociais elas riem, elas brincam, mas no fundo, no seu quarto, elas choram. Cercada de pessoas, mas morrendo de solidão. A grande pergunta é: será que Deus ainda olha para alguém como eu? A história de Zaqueu nos mostra que sim. Jesus ainda para multidões. Ele para a multidão para alcançar uma única pessoa. Ele está naquela caminhada junto com multidões, ele para. Olha para cima, né? E vê quem ali na árvore? Zaqueu. A gente tão pequena, tentando esconder uma grande dor. Zaqueu era pequeno, diz o versículo 3. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Ele era de pequena estatura. E engraçado, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha posição, Zaqueu tinha influência, mas faltava paz no coração de Zaqueu. Zaqueu era rico por fora e miserável por dentro. Hoje existem muitas pessoas assim. Pessoas que possuem bens, mas não possuem descanso. Pessoas com aparência de felicidade, mas vivem ansiosas. Pessoas conseguem dormir cansadas, mas não conseguem descansar a sua alma. Conta-se que um famoso empresário, ele foi perguntado: qual é o maior preço do sucesso? Aí ele respondeu: chegar no topo.
chegar no topo e perceber que perdeu a si mesmo no caminho. Há pessoas, irmãos, que conquistaram tudo, menos a própria alma. Você pode enganar pessoas, você pode esconder a sua dor por trás de uma foto, você pode fingir força diante da família, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Quem quer ver a Jesus precisa sair da multidão. Quem quer ver a Jesus precisa sair da multidão. Correu, diz lá o versículo 4, correu adiante e subiu numa figueira. Correu adiante e subiu numa figueira. Zaqueu tomou uma atitude. E olha que uma atitude não é fácil, não. Para ele, não era fácil. Com a riqueza dele, não era fácil. Com a posição social dele, não é fácil, não. Fazer isso, não é fácil, não. Mas ele tomou essa atitude. Porque homens importantes não corriam. Homens ricos não subiam em árvores. Mas quando alguém está cansado da própria vida, ele deixa o orgulho para trás. Tem gente que quer mudança, mas sem atitude. Nada muda? Se nada muda. Tem gente que quer a mudança, sem atitude. Tem gente que quer milagres, mas sem a aproximação. Tem gente que quer transformação, sem renúncia. A multidão só olhava Jesus passar. A multidão olhava Jesus que estava caminhando, passando. Mas Zaqueu decidiu fazer algo diferente. Zaqueu correu, Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu queria ver Jesus. Quem faz o que todos fazem, o resultado será o de todos. Quem faz o que todos fazem, terá o resultado de todos. Mas quem se aproxima de Jesus, de verdade, esse vive o extraordinário. É preciso se aproximar de verdade. E isso é poderoso, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Imagina, cara. Imagina ser chamado pelo nome e por quem? Por Jesus. Por Jesus. No meio da multidão, Jesus viu alguém invisível para todos. Talvez as pessoas tenham desistido de você. Talvez a sua família não entenda a sua dor. Talvez você tenha desistido até mesmo de você. Sabia que tem gente que desiste de si mesma? Mas Jesus ainda sabe o seu nome. Isso é que importa. Jesus sabe o seu nome. Vamos falar, olha só que coisa gostosa. Quando eu falar já, cada um vai dizer o seu nome. Eu só não vou dizer aqui no microfone para o meu não sobressair, né? Mas quando eu falar já, fala mesmo o seu nome com vontade, tá bom? 1, 2, 3 e... E Deus sabe o teu nome. Deus conhece o teu nome. Isso é coisa maravilhosa da gente saber disso. Uma criança perdida em um shopping. Eu lembro sempre, uma vez que eu perguntei aqui quem tinha se perdido, e alguém se perdeu no shopping, né? Uma criança perdida em um shopping. E ela chorava desesperadamente.
E muitas pessoas passavam, mas ninguém ali conseguia acalmá-la. Até que ela ouviu uma voz do pai chamando: filho. Caramba. Ou pelo nome, né? Filho. Naquele instante, ela correu em sua direção. Por quê? Porque ninguém reconhece uma voz de amor do que aquele que precisa dela. Ninguém mais precisa do que aquela pessoa que precisa dela. Imagina Deus nos chamando pelo nome, porque nós, e pensando que nós precisamos dele. Naquele momento de angústia, de solidão, de tristeza, Deus vai e nos chama pelo nome. Que cuidado maravilhoso, que carinho maravilhoso Deus tem para conosco. Hoje Deus está chamando pessoas aqui. Eu não estou dizendo somente pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, não, Ele está me chamando também, está nos chamando, porque Ele conhece a necessidade dos nossos corações, Ele sabe o que aperta os nossos corações. Tem as pessoas que falam assim, só fulano sabe, só quem sabe onde o calo aperta é que, né? Não tem gente que fala assim? Fulano sabe, é porque você não sabe onde o calo está apertando. Olha, mas Deus sabe. Deus sabe até onde o nosso calo está incomodado, está sentindo dor, porque Deus sonda os nossos corações. Ele conhece-nos pelo coração. Hoje Deus está chamando pessoas aqui, sim. Quando Jesus entra na vida, a vida muda. E é sempre bom estarmos permitindo que Deus entre em nossas vidas. Ele chega para Zaqueu e diz que hoje chegou o quê? Salvação. Hoje chegou salvação a esta casa, diz o versículo 9. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa. Jesus não mudou o endereço de Zaqueu. O que Jesus mudou foi o coração. Ele mudou o coração de Zaqueu. Aquele homem egoísta virou generoso. Aquele homem corrupto virou honesto. Aquele homem vazio, ele encontrou sentido na sua vida. O evangelho não é maquiagem espiritual. Não é. Existem atores que, sabia que são bem diferentes quando eles estão sem maquiagem? Tem atores que maquiagem faz milagre, sabia? Faz milagre. Você vê o camarada sem maquiagem, é triste. É triste. Mas o evangelho não é maquiagem. O evangelho é transformação verdadeira. Jesus não veio a este mundo para melhorar emoções. Jesus não veio a este mundo para aumentar a autoestima. Jesus não veio a este mundo para aliviar a culpa. Não. Mas Ele veio para ressuscitar almas. Jesus veio para transformar vícios. Ele transforma famílias destruídas. Ele transforma casamentos. Ele transforma depressão. Ele transforma corações frios. Ele não faz maquiagem. A multidão viu Jesus passar. Mas Zaqueu, ele teve um encontro enquanto Jesus passava. Hoje, existem pessoas em 3 situações: pessoas feridas,
pessoas escondidas, pessoas que precisam decidir. E a pergunta é: Jesus pode mudar a sua vida? A pergunta é essa? Não. Eu vou trocar de pergunta. A pergunta não vai ser essa. Jesus pode mudar a sua vida? Porque a resposta é muito óbvia. A minha pergunta é outra. Você deixará Jesus mudar? Você deixará Jesus entrar para que você experimente esta verdadeira mudança? Hoje Jesus está parando exatamente no lugar aonde você está. Quer esteja aqui com a gente, com todos nós aqui agora, mas pode também estar participando conosco deste culto, de modo online. Agora, simultaneamente, participando conosco, ou assistindo mais adiante, em algum outro tempo, algum outro horário. Mas o importante é que você saiba que Jesus está exatamente parado no lugar aonde você está. E Ele não veio aqui para expor a sua vergonha. Ele não veio para isso. Ele veio para restaurar a sua história. Mas para isso é preciso que você se submeta, que você aceite, que você diga: sim, Senhor, eu quero essa transformação na minha vida. Corra mesmo, suba na figueira, suba em qualquer árvore, mas vá a Jesus e diga: Senhor, é minha vida que está em tuas mãos, porque eu quero transformação da minha vida. Eu não quero fazer uma maquiagem. Existem imóveis, as pessoas que às vezes fazem maquiagem na casa e elas não vão na profundidade do problema da casa. Às vezes ela está com uma infiltração, aí pega uma tinta, passa aquela tinta por cima da infiltração. Aparentemente, ou rapidamente, momentaneamente, vai ficar bonito. Mas depois aquele vazamento, aquela infiltração, ela vai aparecer novamente. Então não é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, e nem é isso que nós queremos pedir a Deus, não é? Nós queremos uma de transformação. E é isso que a gente tem que pedir a Deus. Amém?